Marcos 6, vamos colocar de pé. Eu gostaria que você prestasse atenção no início desse texto. A gente gosta sempre de ver o resultado, mas eu gostaria que você prestasse atenção no início desse texto. Marcos capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousai um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos arredores e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Senhor Deus, nós pedimos nessa noite que o Senhor venha ministrar da Tua palavra, que o Senhor venha derramar do Teu poder, que haja, Senhor, um descortinar da revelação do Senhor sobre nós nessa noite. Ministra, Senhor, do Teu poder, da Tua palavra, fale conosco, nos dê direção, Senhor, em nome de Jesus, nos dê direcionamento, guia-nos, Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Eu pedi para você prestar atenção no início do texto, porque a gente sempre, quando a gente conhece o texto, a gente já fica lembrando o que aconteceu. Quando fala assim, Jesus acalma a tempestade, a gente já lembra dos discípulos com medo e Jesus entrando e acalmando a tempestade. Quando a gente fala da multiplicação de pães, a gente já sabe que Deus pegou e fez algo extraordinário e multiplicou. Mas eu quero que a gente preste atenção um pouquinho antes, porque o que antecede o milagre é o que determina o milagre. Às vezes a gente sempre pensa as coisas, irmãos, de forma imediata. Nós somos assim, nós queremos resultado, e isso não é culpa só nossa, é do mundo. A gente é criado desse jeito, a produzir resultado. É assim na escola, por exemplo, ainda até hoje, algo que é inadmissível é prova na escola. Pastor, mas prova? É prova, porque prova não determina nenhum tipo de conhecimento. Eu conheço gente que sempre tirou 10, você vai conversar, você fica apavorado, porque ele decorou. Você lembra antigamente que a gente tinha uns lapisinhos de tabuada, que a gente tinha que decorar a tabuada? Eu fiquei triste esses dias que eu descobri que não precisa mais de decorar a tabuada. Mas você tinha que decorar a tabuada. Mas você chegava para fazer uma conta, o fulano não sabia. Se você falava para ele: olha,
Quanto que dá isso, mais isso? Eu não sei. Mas decorava. Então a gente é ensinado assim, sempre produzir resultado, né? Isso tem uma escola lá em Portugal, a Escola da Ponte, que os alunos eles pegam um elemento e saem para pesquisar sobre aquilo. Pega, por exemplo, uma bala e a professora diz: vocês vão pesquisar hoje sobre o que é isso. E, irmãos, os alunos dão de 10 a 0 nos alunos brasileiros, porque é um novo sistema de ensino, aonde você tem que aprender e não dar resultado. Então, desde que nós nascemos, a gente aprende a dar resultado. Uma coisa que é perigosa, eu vou aproveitar, irmãos, quando Deus dá esse espírito de franqueza, eu gosto de conversar um pouco. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com esse sistema que o ensino aplica, que é perigoso. Por exemplo, medalha para quem sempre é um bom aluno. Isso é bom? Mas é perigoso. É perigoso, porque o dia que você não ganha medalha, você frustra os seus pais e se frustra. E eu mesmo, eu nunca ganhei nada, porque eu não fui esse bom aluno e tal. Eu nunca fui um bom aluno de tirar 10 na escola, mas eu aprendi muito. E estou na minha segunda faculdade. Então, não é, cuidado porque a meritocracia, ela gera uma competitividade que ninguém sustenta depois. Então, cuidado, seu filho às vezes não ganha medalha, ou se ganha medalha não leva tanta moral dele, porque isso é perigoso, porque a medalha é para um só, né? Tem 40 outros alunos que não vai ganhar medalha, então é perigoso. Amém? Mas a gente, fechando o parênteses, a gente sempre, irmãos, é acostumado a produzir resultado. E nós queremos, quando Deus faz alguma coisa, a gente está interessado no que Deus vai fazer. A gente não se importa muito com o processo. E isso é perigoso, porque nos faz acreditar que tudo, entre aspas, cai do céu. Vai acontecer. Muitas pessoas acham, inclusive, que a profecia é isso. Essa profecia irracional, essa profecia doida. Vai acontecer em nome de Jesus. O que você tem feito? Nada, vai acontecer. O que você tem gerado? Nada, vai acontecer. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente não pode olhar só o resultado. O resultado disso é que Deus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e sustentou 5.000 pessoas. Isso é o resultado. Mas o que antecede o resultado? O que antecede o resultado é chamado de processo. O reino de Deus é trabalhado por processo. Tudo aquilo que nós queremos em Deus é feito por meio de processo. É assim que Deus faz. Deus não poderia fazer um homem nascer do ventre já adulto? Ai, pastor, como seria? Não quero que você pense como seria. Eu quero saber se era possível Deus fazer. Era. Por que Deus faz então desse jeito? Porque Deus trabalha por meio de processo. Lembra que eu falei aqui domingo passado sobre nascimento? O bebê, ele só enxerga o bebê recém-nascido só 30 centímetros. É a distância do seio da mãe até o rosto, que é para ele ter contato inicial somente com aquela pessoa que mais o ama, para gerar nele amor. Isso é de Deus. É processual. Um bebê só depois que ele vai crescer, sei lá com quantos anos, que ele vai entender o lugar dele no mundo. Mas ele não tem essa visão de, olha, eu sou um ser que estou no mundo. Ele não entende. Ele vê a vida a partir da visão da mãe. Por isso você vê uma criança falando, é porque a mãe fala assim com ele. Se você vê uma criança chorona, é porque a mãe é chorona. É assim que acontece. Até que ele tem um choque de realidade e vê e fala, peraí, eu não sou minha mãe. Vai para a escola, vai lá, conta um amigo, eu aprendi que não é assim. Então, irmãos, Deus trabalha por meio de processo.
E por que eu estou falando isso? Ah, pastor, isso é sabido, Deus trabalha no meio de processo, a gente sabe disso. Porque, irmãos, às vezes a gente olha para o que está acontecendo agora e diz: por que está acontecendo isso agora? Não é hora de acontecer isso. Eu quero é vitória, eu quero é bênção. Mas para Deus operar na tua vida a bênção, a vitória, o milagre, Ele precisa trabalhar em você. Amém? Deus precisa trabalhar. Diga assim: Deus precisa trabalhar em mim. Olha o que a Bíblia diz. Jesus pega os seus discípulos e diz: olha, vamos nos retirar. Esse texto é lindo porque mostra que é importante pastor, pregador, aquele que faz a obra, é importante descansar. Jesus fala assim: ó, vamos nos retirar um pouco para descansar. A Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. Você imagina, irmãos, chegava alguém e falava: ô Jesus, ora por mim. Jesus está orando. Quando Jesus está orando aqui, já formou uma fila. O outro falando: ô Jesus, a minha filha e tal. Aquelas velhinhas que gostam de contar história rápida, que dura 3 horas. É, Jesus, que eu tive um filho, que o filho foi filho do filho, que o filho não sei o que, lá. Tinha um irmão aqui na igreja, o irmão José. Ninguém deixava ele terminar a história, porque ele ia contar a história, aí choveu em tal dia. Ele parava e falava: mas que dia? Foi dia 24? Ele olhava para a esposa: amor, foi dia 25, dia 24? Ela falava assim: ah, não sei. Aí quando ia ver, já estava outra história, e ele ficou no dia 24. Imagine esses personagenzinhos aí, falando para Jesus as histórias e tal. Eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus falou assim: olha, vamos repousar. E eles pegam o barco e vai para descansar. O povo estava lá de binóculo. É aquele povo que faz milagre. É aquele povo que opera maravilhas. Quando se perceber, irmãos, veio gente de tudo quanto é lugar. Jesus está chegando em Nova Andradina, veio de Itaquara, Sul, Bataguaçu, Angélica, Enviema. Irmãos, imagine o tropel que era aonde Jesus chegava. Mas Jesus foi para descansar. E ele chega, e Jesus diz a palavra que teve pena, porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. E Jesus começou a ensinar. Jesus começou o quê? Diga assim: Jesus começou a ensinar. E eles começam a ouvir Jesus. E vai caindo a tarde, os discípulos chegam para ele. Você imagina, você já está cansado. E Jesus lá, falando. E os discípulos chegam: Jesus, ó, eu acho que já está bom. Despede o povo que está chegando a hora de jantar. Despede o povo que eles encontram ainda algum lugar para comer aí por las redondezas. E Jesus olha para eles e diz assim: dê vocês para eles o que comer. E um diz assim: mas vamos gastar 200 denários. O Judas era o tesoureiro. Vai tirar da obra 200 mil para gastar com comida? E Jesus diz: o que tem? E eles vão lá e procuram, que alguém tem alguma coisa aí para fazer comida. Aí aparece o menino lá com 5 pães e 2 peixes. Ele diz: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: olha, mande eles sentar na relva verde, aquele gramadão. Nós estamos falando de 5.000 pessoas ou mais. Sentar, aí Jesus falou: você vai fazer um monte de 50 e 100, 50 e 100, 50 e 100. E eles então sentam em monte 50 e 100. E Jesus abençoa o pão e dá o pão, abençoa o peixe e dá o peixe. E eles comem, se fartam, e sobra ainda 12 cestos cheios. Amém? Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: Deus é Deus de milagres. Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: o milagre é vontade de Deus na tua vida. Às vezes a gente gasta muito tempo para querer saber se Deus quer fazer milagre. Irmão, Deus é Deus de milagre. Deus ama fazer milagre.
Você é um milagre, é ou não é? Você é um milagre. Você está aqui hoje, você é um milagre. Tem uma música do João Aguiar, pastor pentecostal. Ele diz assim: sou um milagre, apesar de tudo que passei, estou aqui. Não mereço, mas Deus quis assim. Sou um milagre. Imagine o que você já passou. Tinha uma irmã na igreja em Jales, ela tinha 90 anos de idade. Quando ela nasceu, uma porca do mato pegou ela dentro de casa. Sabe quando você queima a floresta? Nós estamos falando do Nordeste. Aquela caatinga, você bota fogo, fica aqueles galhos. Eles vão lá e cortam. Fica um toquinho assim, chanfrado do facão. A porca pegou ela e arrastou ela, perfurou todo o corpo dela. Pegaram no Nordeste, sem recurso. Isso nós estamos falando de muitos anos atrás. Pegaram. Depois ela teve um problema de derrame. Ela ia dar a paz para a gente, ela tinha a mão seca. Depois ela teve 2 cânceres. E aí todo mundo olhava meio com dó, né? Porque a pessoa sofre desde que nasceu. Ela dizia: eu sou um milagre. Às vezes a sua história não é como o dessa irmã, mas você está aqui, o que você já não passou? Você é um milagre. Você é prova viva de que Deus é Deus de milagres. Amém? Só o fato, pastor, eu não passei nada difícil. Só o fato de você ter nascido é milagre. Você disputou com muitos outros espermatozoides para fecundar o óvulo da tua mãe. Você é um milagre. Amém? Você é um milagre. Deus quer ou não quer que eu faça um milagre? Quer. O problema, irmãos, é que Deus quer que nós estejamos dispostos a passar pelo processo do milagre. Amém? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você está disposto a passar pelo processo do milagre? Eu quero deixar aqui alguns princípios do processo. O primeiro princípio é conhecer Jesus. A palavra de Deus diz no versículo 33, a parte A do versículo, que eles reconheceram. Você precisa conhecer Jesus. Pastor, eu quero viver o milagre de Deus na minha vida. Você precisa conhecer Jesus. Pastor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver sinais, eu quero ver o céu aberto. Você precisa conhecer Jesus. Mas não é conhecer de ouvir falar, é conhecer, é ir até Ele. Irmãos, o problema é que nós queremos conhecer as bênçãos de Deus. Nós queremos conhecer aquilo que Ele tem para nos dar, e nós deixamos de lado o autor da bênção. Quantas pessoas já ouviram falar assim: você está indo para a igreja? Estou indo buscar minha bênção. E quantas pessoas você ouve assim: eu estou indo para a igreja, eu estou indo buscar Jesus. Aquilo que a gente fala é o que demonstra a nossa intenção. Nós temos muitas coisas para buscar hoje aqui no culto, mas a primeira deve ser Deus. Mas não, pastor, mas tem coisa que é mais urgente. Deus está comigo já, pastor, Deus está comigo. Jó também, ele dizia: Senhor, eu vi o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Às vezes, irmão, nós queremos muitas coisas de Deus, mas se nós estivermos em Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É um jargão crente, mas em vez de você buscar a bênção, busca o autor da bênção. Amém? Aquele que pode te dar tudo aquilo que você necessita. Amém, queridos? Conhecer, não só de ouvir falar, mas de ter experiência. Nós precisamos ter experiências com Jesus. Nós vamos ter experiências com Ele. Só isso, irmão, vai consolidar a sua vida em Deus. Uma vez na faculdade de História, alguém disse assim: o melhor dia da sua vida, era uma coisa assim, e eu disse: o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E em seguida respondeu um ateu. Ele disse assim: o melhor dia da minha vida foi o dia que eu deixei de ser trouxa, de acreditar que Deus existia. Aí até a professora falou: mas isso é muita falta de educação, você falar isso, tal. Aí logo levantou um questionamento. Eu disse assim: olha, eu creio em Deus. Aí ele começou a falar: mas por como você crê em Deus se você não vê? Como você crê em Deus? Ele não existe. Eu disse assim: olha, não tem como eu te falar, porque eu estou firmado naquilo que eu tive de experiência com Ele.
Irmãos, podem falar contra a Bíblia, podem falar contra a religião, pode falar contra a denominação. Ah, pastor é ladrão, só dá o dízimo, pode falar. Agora, a tua experiência com Deus, isso ninguém pode falar, porque isso é pessoal. Por isso a gente precisa ter muitas experiências com Deus. Isso nos firma, isso nos consolida. Amém? Segundo lugar, diga assim: eu preciso buscar. Diga assim: me aproximar. A Bíblia diz que no versículo 33, na parte B do versículo, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Olha, eles estão chegando e começou a vir gente correndo de toda a cidade a pé, não foi de carro, foi a pé. A gente tem que buscar, irmãos. Eu, quando eu me converti, a primeira coisa que eu falei: Deus, eu não quero perder nenhum culto. Eu estou falando isso aqui, se você perde ou não perde, não, só quero te dar um exemplo. Irmãos, eu morava num lugar, lá já é um grande problema, a linha de ferro ela passa dentro da cidade, e eu morava num lugar, não lembro mais nem o nome dos lugares, dos bairros, mas eu morava num lugar que tinha que passar pela linha de trem. Na hora de ir para o culto, o trem estava lá, você tinha que passar debaixo do trem para ir para o culto. Irmão, só quem passou por isso sabe, de vez em quando o trem solta o ar, faz... Quantas costadas eu já dei em ferro debaixo de trem. Eu lembro uma vez minha mãe escorregou, foi pisar no trilho, o trilho liso, escorregou, caiu, ficou lá presa, e aí fez algum barulho, não sei se era barulho ou se era a nossa cabeça, a gente saiu puxando a minha mãe, com medo do trem passar em cima. Essas cidades que passam o trem, muita gente é sem perna, sem braço. A gente tinha que ir para o culto, à noite, a pé. E no dia de chuva? Eu nem ficava orando para Deus mandar um irmão, porque não ia mandar, ninguém ia. Eu pegava um saco de lixo, uma dica para você: pega um saco de 100 litros, corta os bicos dele, ele vai virar uma roupa para você. Cortava os bicos. Já fez isso? Quem já fez isso aqui? Então esse povo é esperto. Corta que vai virar uma manguinha, e você veste o saco de lixo. Você chega na igreja descabelado, mas não molhado. Eu chegava na igreja, eu ia para a igreja. E aí um dia descobriram que eu ia para a igreja. Aí as irmãzinhas que moravam lá perto falou: você podia ir com a gente, porque a gente é velhinha já. E aí você, isso com 16 anos de idade, e aí você pode ir com a gente para fazer companhia. Eu nunca vi senhoras tão lerdas na vida. A gente tinha que sair da igreja antes do culto 1h30 para chegar. Elas iam andando assim, ó, e conversando, e dando testemunho, e eu ia. E depois, na hora de ir embora, eu falava para alguém: leva elas, em nome de Jesus. Mas ia. Eu rompi muitas barreiras, irmãos. Eu tinha que sair do culto escondido. Meu pai enchia a cara, e eu aproveitava que ele estava bêbado e saía escondido. E a hora que eu chegava em casa, a gente apanhava. Todo culto, todo culto, todo culto. Você precisa buscar Deus e não parar no primeiro obstáculo. E não parar no primeiro obstáculo. Sabe, a gente quer muito de Deus, mas a primeira barreira a gente já impede. Quantas pessoas aqui já aconteceu? Eu não sei se aconteceu, mas quem aqui já aconteceu de você estar mal, chegar no culto, o louvor começar e você fica bem? Glória a Deus. Então, quando você estiver mal, não fique em casa, vem para o culto. Os irmãos levantaram a mão aqui, falou que ficaram bem. Ai, pastor, hoje eu não vou, que eu não estou bem. Mas Jesus amado, aqui é o melhor lugar para você curar. Aqui é Betesda, é casa de Deus, casa de misericórdia, que é Peniel. Amém? A gente precisa buscar congregando, buscar em casa, orando, pedindo para Deus vir. Amém? Terceiro lugar, nós precisamos ter Jesus como pastor.
A palavra de Deus diz que quando Jesus desembarcou, ele viu aquele povo e eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus começou a pregar. Quando a gente fala assim, Jesus começou a pregar, eu vou falar aquilo que eu pensava, porque eu não conhecia a Bíblia. Eu pensava, Jesus, eu lembro da liturgia da igreja. Eu fui católico. A liturgia da igreja católica é terrível. É horário para começar, horário para terminar, é sino que bate, é hóstia, é não sei o que, e levanta, e senta, e levanta. E o padre fala assim, não entende nada, as crianças ficam perturbadas que não quer ficar na igreja, não é assim? Aí tem a irmãzinha lá do serva, não sei das quantas, que fala, ninguém entende nada, mas tem que cumprir aquilo lá. E a igreja evangélica? Do mesmo jeito. Vamos começar o culto, oportunidade para o irmão fulano, oportunidade para o irmão ciclano, oportunidade para o fulano de tal, o irmão que vai dar uma saudação agora, o irmão dá uma saudação de 50 minutos, não é assim que funciona? Eu olhava isso e eu ficava pensando, Jesus pregando, boa noite a todos, saúdo a igreja, não é assim? Com a paz do Senhor, aí eu fui olhar na Bíblia, não, Jesus não fazia liturgia, Jesus sentava e ficava falando. A personalidade de Jesus foi firmada dentro de uma cultura greco-romana. Os gregos são filósofos, falam por parábolas. Havia certa feita um homem que tinha 2 filhos, e um dos filhos disse: pai, me dá a herança. Jesus pregava assim. O Jesus que chega para esse povo sedento de ser treinado, pastoreado, discipulado, ele faz isso agora. Ele diz: olha, esse povo está sem pastor. Ele começa a conversar com o povo. O pastor, ele guia, ele orienta, ele ajuda. Jesus não pode ser na nossa vida um gênio da lâmpada mágica, que eu vou lá e esfrego na hora que eu tenho dificuldade, e ele sai e diz: você tem direito a 3 pedidos. Não, Jesus é o meu pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de mudar um pouquinho esse salmo, não estou acrescentando não, é só para você entender melhor. Se o Senhor for o teu pastor, nada te falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Ele não for teu pastor, vai te faltar. Vai te faltar. A gente aprende no direito sobre ao contrário senso. Você pegar aquilo que é real e você faz o contrário, para você entender o que é real. Então, a contrário senso é: se o Senhor não for o teu pastor, vai te faltar. Se o Senhor é teu pastor, nada te falta. Ele não é aquele que você só vai quando precisa, Ele tem que estar com você. Jesus, Ele te guia. Ele te guia. Esses dias eu ministrei algo no grupo do WhatsApp da igreja. Inclusive, se você não faz parte, pede para alguém te adicionar. Que às vezes a gente acha que o evangelho é um evangelho de querer, mas o evangelho é um evangelho de renúncia. E a primeira coisa que a gente precisa renunciar é a nossa vontade, e deixar a vontade de Deus na nossa vida. É dizer: Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser direcionado pelo Senhor. Amém? Eu acho importante o discipulado 1 a 1, isso é muito importante, mas eu tenho percebido que isso se tornou uma instituição dentro das igrejas. Tal dia é o dia de discipulado. Não existe dia de discipulado. Você é discipulado o tempo todo. Jesus discipulava o tempo todo. Jesus falava: hoje, agora é o dia do culto de ensino. Não, Jesus estava discipulando. Jesus faz isso com você hoje. Todo dia você aprende com Jesus. Todo dia você aprende com Jesus, algo novo. Todo dia você aprende com Jesus. Amém, queridos? Esses dias mesmo eu tenho aprendido a depender tanto de Jesus em coisas simples. Eu disse aqui sexta-feira, eu estava lá no centro da cidade, estava eu e minha sogra Maria Clara, e eu disse assim: eu preciso ir em algum lugar, eu não consigo lembrar. Na hora passou uma pessoa que trabalha no lugar que eu precisava ir. Eu olhei e disse: obrigado, Jesus. Às vezes algumas coisas, pastor, mas Deus vai fazer? Vai. O apóstolo Paulo diz: olha, eu ia para tal lugar, mas nós fomos impedidos pelo Espírito Santo, e nós fomos para outro lugar. A vida com Deus é assim, você sendo ensinado, orientado todo momento, porque Ele é o teu pastor. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: Jesus é o teu pastor e nada te falta. A palavra de Deus diz que Ele passou a ensinar
aquele povo? Antes de qualquer milagre, você precisa ouvir, precisa aprender. Milagre, se você não aprender nada, de nada aconteceu. Porque o milagre, irmão, não é só para você olhar e dizer, muito obrigado. Não, é para você aprender algo com aquele milagre. Você aprender algo com aquele milagre. O milagre, ele também te ensina. Amém? Antes do milagre, você precisa ouvir. Isaías 55, coloca aqui para mim. Versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha, nós vamos entender, irmãos, que só há cumprimento de promessa quando eu inclino os meus ouvidos. Enquanto eu não parar para ouvir Deus, não há cumprimento de promessa. É o que está escrito aqui. Só há cumprimento de promessa quando eu passo a inclinar, sentar para ouvir. Não, pastor, mas eu preciso do milagre agora. É agora. Senta e ouve. Isso é difícil. Você tem que abaixar a bola e falar, tá bom, Jesus, eu estou aqui. Aí Ele vai falar com você. Aí diz, agora você vai. Amém? Diga assim, eu preciso ouvir atentamente e aprender. Amém. Quinto lugar, não ter pressa de sair da presença de Jesus. Como tem sido a sua oração? Pastor, eu oro 15 minutos. Eu oro 2 minutos. Não tem minuto. É tempo de qualidade. Isso é o que eu mais ouço dos maridos. Pastor, eu quero que ele tenha tempo de qualidade comigo, com os meus filhos. Não é assim? A esposa fala assim, vamos sentar aqui e conversar. O marido fala, fala. Ele não está nem um pouco interessado. É chato para os homens, é insuportável. Aí a mulher fala assim, você tem que sair com a gente, vamos para o parque, vamos para o pesqueiro. Aí o marido vai, gol, foi mais um gol. Tá bom, amor. A mulher fala assim, você viu, Minas está morrendo todo mundo. Graças a Deus. Está nem escutando. Por quê? Porque não é o tempo gasto, é o tempo com qualidade. Pega as suas orações, põe lá um ranking de pedidos, adoração, renúncia. Não, mas a oração tem que renunciar. Jesus ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Pronto, já matou você ali. Venha a nós o teu reino, o seu reino, a sua vontade aniquilada. Jesus ensinou a orar. E às vezes eu me pego na oração, eu vou orar e falo, Senhor, eu preciso que os... Aí eu paro. Nem falei bom dia. Nem falei que eu te amo, Jesus. Eu já estou pedindo. Não é assim que a gente faz com o filho? Filhinho, se a mamãe te pedir uma coisa, você faz? Mamãe. Ai, que menino inteligente que você é. Isso quando é pequenininho, viu? Quando é adulto, você fala, vai que eu estou mandando. Mas quando é pequenininho, você fala assim, você pode ir lá levar um negocinho para o papai, para a mamãe? É a regra da boa convivência. A gente tem que parar de pedir mais e adorar mais, agradecer mais. Amém?
não ter pressa de sair da presença do Senhor. Não ter pressa. Sem interesse. O marido chega do serviço, olha para a esposa e fala: que você está linda. A esposa já sabe. O que ele quer, não sabe? Se ele chegar com flores e bombom, ela já sabe. Já sabe o fim que vai dar aquilo. Deus também. Jesus hoje, Deus deve olhar e falar assim: você nunca ora esse horário. O que você quer? Deus tem falado comigo esses dias, irmãos, e nós vamos fazer isso. Eu só estou esperando de Deus a ordem para começar. A gente vai fazer um culto durante a semana, durante um período curto de tempo, só de adoração. Deus tem me falado com isso. Eu demorei para entender algo que foi falado em profecia aqui. Veio uma profeta aqui, eu chamei alguns irmãos e ela profetizou. E ela disse assim para mim: eu estava num tempo que eu não queria tocar mais, porque eu achava que eu tinha que me dedicar só ao ministério da palavra. E a profeta olhou para mim e disse assim: olha, Deus manda você continuar adorando. E eu peguei aquela palavra: entendi, não é para mim sair do louvor. E aí esses dias Deus falou assim: olha, eu disse que era você continuar adorando. E Deus tem falado isso. Então a gente vai, eu só estou esperando Deus falar o dia. A gente vai fazer um culto só de adoração. Será 1 hora de adoração ininterrupta, só de adoração. Amém? A gente precisa adorar, irmãos, louvar a Deus. Isso que faz as coisas acontecerem. Não adianta a gente muito pedir. Quando o povo de Deus tinha uma guerra muito grande, que eles não teriam condições humanas de resolver, Deus falava: olha, organize o exército. A primeira coisa que estava na frente do exército era a arca. A arca era a glória de Deus. A arca era conduzida, até a irmã Ana falou: pastor, colocaram rodinha na arca, mas a arca tem que ser arrastada. A arca tinha que ser carregada. Não tinha jeito de carregar por um só. Tinha que ser 4 homens levitas. Então a primeira coisa na guerra tinha que ser a adoração. Aquela música antiga de estar sofrendo, louve, não importa, louve. Você precisa louvar. Pastor, mas eu preciso pedir. Não, louve. Você tem um problema muito grande, louve. Agradeça. Agradeça. Louve, glorifique o nome do Senhor. Amém? Aprenda a depender de Jesus. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: é preciso depender de Jesus. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, é deserto esse lugar, não tem nada aqui. E o povo? Tem gente aqui hoje já deu uma olhadinha no relógio para ver que hora que é, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Quer um conselho? Você que gosta de ficar olhando no celular que hora que é, no relógio, a hora que é, deixa em casa. Porque com o tempo, com Jesus, a gente tem que se entregar. Se entregar. Eu lembro que eu saí uma vez de uma conferência, 1 hora antes de eu sair para ir trabalhar. Eu não dormi. Irmãos, aquele tempo que eu gastei com Jesus ali, entre aspas, gastar, né? Foi tão bom. Vale a pena a gente se entregar. Aquele povo, ele estava dependendo de Jesus. Mas o que nós vamos comer? Já está chegando a hora. Ninguém pensou em nada. Os discípulos é que pensam. Se precavendo, eles dizem: olha, Jesus, manda embora. Coloca aqui para mim Jeremias capítulo 17, versículo 5. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Amém, Jesus? Está feliz com o Senhor? Falta só mais 6 tópicos. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem. Cadê aquele povo feliz, cheio de Deus? Maldito o homem. Para só um pouquinho, eu só estou ouvindo voz de mulher aqui.
Levanta a mão os homens. Tem bastante. Vocês podem ler para mim de novo? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque amém? Está aqui ainda, continua. Amém? No ano de sequidão não seca. Isso é profecia para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Confia. Dependa unicamente, exclusivamente dEle. Amém? 8º lugar. São 10, tá? Estou acabando. Organização. Diga assim para a pessoa do outro lado: se você quer ver milagre, você precisa ser organizado. Lembra que eu falei que ia falar sobre finanças? Aqui chegou o momento. Tem muita gente que é fiel dizimista, ofertante, mas não prospera. Não é falta de dinheiro o seu problema. Não é falta de dinheiro. Não vai te faltar. Deus, Ele é fiel, Ele vai, mas não prospera por falta de desorganização. De organização, perdão. Por conta da desorganização, não prospera. Jesus diz assim: olha, separa monte 50, 50, 100 e 100. Para quê? Jesus poderia falar assim: ei, tem pão aqui. Tem pão, igual feirante. Senta, organiza. Você tem noção que é falar: olha, faça grupo. Só quem é líder sabe. Ou já foi líder de alguma coisa? Gente, faz grupo de 50 50. Não vira nada. Tem uns que ficam assim: mas é lá que eu vou, é aqui que eu vou. É lá que eu fico, é aqui que eu fico. Vai para onde? Tem gente que não sabe nem a fila do supermercado, né, Gabriel? Cheguei lá, o Gabriel estava na fila de idoso. Falei: Gabriel, você é idoso, você é preferencial, vai lá, você é da outra fila. Achei que eu tinha ganhado um neném, não sabia. É só brincadeira, viu, Gabriel? Não precisa ficar roxo. Aí, irmãos, precisa, Jesus falou assim: ó, 50, precisa aqui, aquelas veinhas, mas é aqui que eu vou. É lá, aqui senhora, aqui ó, senta aqui ó, bonitinha, quietinha, não se mexe. Enquanto ele estava organizando esse grupo, a velhinha estava aqui de novo. Aonde que é mesmo? Senhora, é aqui ó, você senta aqui, por favor. Organizar dá trabalho. Eu trabalhei 7 anos com decoração de casamento. Meu Deus do céu. É o botãozinho de rosa aqui, é a aliança, é a florista, é a levirica, irmão, casamento tem tanta coisa. Sua cabeça fervia de tanto. Às vezes eu pegava 5 num final de semana para fazer. E às vezes o pessoal trocava o buquê da noiva, e noiva sabe. A noiva pediu o buquê de rosa branca, aí vai uma rosa chá, ela sabe: não foi chá que eu pedi. Ela começa a chorar: vai estar tudo errado no meu casamento, porque o buquê era branco. Dá trabalho. Tudo que é organizado dá trabalho. A gente precisa organizar nossa vida para o milagre. Precisa organizar nossa vida para o milagre. Pastor, eu quero um milagre financeiro na minha vida. Você está organizado? Ou você vai pegar tudo e vai evaporar com o dinheiro, ajudando os outros?
Ai, pastor, tem que ajudar. Não, nem todo mundo você tem que ajudar. Eu gosto do pastor Renato, que ele ajuda do jeito certo. Eu fico impressionado. Tinha um pessoal que criava frango, e o pastor falou: irmãos, por que vocês não vendem frango? Pastor, você tem que pegar, limpar frango. Irmã, a senhora fica fazendo o que o dia inteiro? Almoço. Sabe aquelas irmãs que acordam 8 horas para fazer o almoço e fica até as 11 fazendo almoço, 10, meia-noite, e depois ela lava a louça de almoço e começa a janta, e meia-noite ela vai deitar. Faz um miojo para o povo não, e vai fazer outras coisas. Aí, irmãos, não dá para limpar o frango. O pastor falou: não, eu vou resolver os problemas. Vocês querem prosperar? Queremos. O pastor foi lá e comprou uma máquina de limpar frango. Isso é ajudar. Cuidado, viu? Para que você não dê o peixe. Você precisa dar a vara para o povo aprender a pescar. Está entendendo? Então, nós precisamos organizar. Você quer prosperar? Organize a sua vida financeira. Deus vai dar o dinheiro, mas organize. Eu nunca vi um esbanjador prosperar. Eu nunca vi. Organize. Junta dinheiro para comprar aquilo que tem juros à vista. Organize, são coisas práticas. Tem algum irmão que quer mascate? Graças a Deus, porque eu vou falar deles. É sacoleiro, né? Mas mascate é diferenciado. Mascate vende um negócio 5 vezes mais caro. Aí a pessoa olha lá e fala assim: eu vou comprar esse tapete do mascate. Aí a gente olha para o mascate e fala assim: quanto que é? Ele fala assim: 300 reais. 300 reais? Não, eu faço 6,50. Então eu vou ficar. Aí você está andando lá na rua, você olha, o negócio que você comprou do mascate custa 100 reais. Geralmente é assim. Não estou dizendo que o mascate é errado. Ele trabalha com a porcentagem dos não pagantes. Você entra no rolo, você paga por aqueles que não vão pagar. Organiza a sua vida financeira. Organiza as suas contas, para que quando Deus for fazer o milagre, você já está preparado, já está organizado. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Pastor, eu quero passar no concurso. Então você precisa estudar. Mas eu tenho orado. Não é suficiente, tem que estudar. Eu quero comprar uma casa. Você tem que se organizar. Você consegue pagar? Não, pastor, eu vou fazer lá na Minha Casa Minha Vida. É baratinho. Uns 800 reais por mês. Todo mês, durante 30 anos. Tem que se organizar. A organização faz parte do milagre. Amém? Deus não vai dar dinheiro para você jogar fora. Deus não vai dar. E é interessante, irmãos, como as pessoas acham que o que elas precisam é de dinheiro. Pessoa que tem 5 mil é esbanjadora, você pode dar 10, 20, ela vai ficar devendo. Tem pessoas que você olha e fala assim: como que essa pessoa sobrevive? Como que sobrevive? Como que vive desse jeito? Eu não é expondo, mas já conversei com a irmã sobre isso, a irmã Madalena. Eu lembro que chegou uma época que eu conversei com ela, eu falei: irmã, me perdoe a indiscrição, quanto a senhora ganha para lavar roupa? Ela lava a roupa de uns familiares lá. Ela olhou para mim e falou assim: eu ganho 180. E você olha para a irmã Madalena, vai na casa dela, não falta nada. Esses dias eu fui lá, tinha uma geladeira nova, duplex.
Mas você pode ver todo dia a irmã Helena levanta para ofertar. É fiel e organizada. É organizada. Deus faz. Pastor, meu Deus, eu estou ganhando tanto e não estou dando conta. Então, não é o dinheiro o seu problema. Quanto mais você quer, mais te falta. Porque a Bíblia diz que você não pode adorar a Deus ou a mamão. Estados Unidos é um dos países mais evangelizados do mundo. Por que não tem acontecido nada lá? Nenhum avivamento. Porque mamão está lá. Eu estava vendo um evangelista falar e falou assim: aqui é muito difícil pregar o evangelho, porque todo mundo sabe do evangelho, mas eles querem tudo eles querem. Lança o novo iPhone, eles querem colocar o novo iPhone no bolso. Sai o novo, a Apple lança o novo notebook, eles querem um novo. O carro eles querem novo. E as pessoas querem tanto que perdeu a simplicidade. E irmãos, é verdade. Tem coisas que é simples e te faz muito bem do que você gastar dinheiro. A gente precisa se organizar, amém? Nono lugar, para encerrar, a gente precisa aprender a agradecer. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A primeira coisa que Jesus faz é agradecer o pão. Pastor, eu estou querendo um milagre, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Agradeça pelos 5 pães e 2 peixes. Louve a Deus, louve a Deus. Pastor, eu vou agradecer a Deus pela abóbora e pela mandioca, pelo chuchu. Vai, agradeça. Agradeça a Deus, amém? Glória a Deus. E para encerrar, que tem a ver com a organização, eles pegam o que sobra e colocam nos 12 cestos cheios. Parece ser meio óbvio, mas quando você não desperdiça, você atrai o milagre. Aquele que esbanja não atrai milagre, porque tudo que Deus faz não é para parar em você. E quando você esbanja, só para em você. Organize. Se organize, amém? Não jogue dinheiro fora. O suado dinheiro do seu trabalho, a bênção de Deus na tua vida, não jogue, não desperdice. A gente precisa cuidar de algumas coisas, irmãos. Se eu pudesse comprar coisa boa, sempre eu compraria. Mas cuidado para você não se dedicar a algumas coisas e deixar as outras. Cuidado, a gente tem que cuidar dessas coisas. Esses dias eu estava vendo alguém, tem uma pessoa conhecida, falando sobre a inteligência financeira. Aí tem um cara lá que está com um relógio de 3.000, uma camisa de 5, uma calça de 2, e a conta dele está no vermelho. E o outro está com um reloginho de 200, uma calça de 150, uma camisa de 200, e tem dinheiro na conta. Às vezes a gente está abafando, mas a cabeça fervendo. Não tenha medo. O apóstolo de viver no simples. O apóstolo Paulo diz: olha, eu sei estar abastado, como passar por dificuldade. Ele está dizendo: eu transito em toda e qualquer situação. Não tenha medo. A gente tem que entender que é o tempo. O problema, irmãos, é que a gente quer tudo. A gente quer o carro zero, a casa reformada, e quer comer filé mignon, e quer... A gente precisa se organizar. A Bíblia diz que é tempo a todo propósito. Às vezes você precisa, para conquistar algumas coisas, deixar de comer o filé mignon e partir para o colchão duro. Não tem problema, isso não é ser menos. Não, pastor, Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. Não, mas não é nesse sentido. Ou, o que eu quero que você entenda, não é isso. É que você tem que priorizar aquilo que você quer. Amém? Vamos colocar de pé. Pastor, eu estou em dúvida. Eu compro uma
máquina que eu vou usar para o meu trabalho, eu troco de carro. Inteligência. Troca de carro. Não, compra máquina nova. Você vai produzir mais. O carro está andando? Tá. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra que nos ensina, nos orienta, nos capacita, nos respalda, guia. Muito obrigado. Nós pedimos, Senhor, que nós venhamos entender o seu processo, o processo do milagre, o processo para que o milagre aconteça. Em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mergulhar mais fundo na Tua intimidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro e profetizo sobre a vida dos Teus filhos um tempo de milagres. Em nome de Jesus. Pai, um tempo de multiplicação. Que os Teus filhos contemplem, Senhor, o agir do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você que fosse dizimar, ofertar, pegasse o seu dízimo na tua mão, a sua oferta. Eu quero orar com você. Tem que ser carregado, né, irmã? Vai ter que arrancar essa rodinha aí. Senhor, em nome de Jesus, eu libero agora, Senhor, uma unção sobre a vida dos Teus filhos. Uma unção de restituição. O Senhor tem falado e ministrado as nossas vidas sobre isso esses dias. Em nome de Jesus, a tudo aquilo que foi tomado no tempo da escassez, em nome de Jesus, voltará. Em nome de Jesus, com correção. Em nome de Jesus, eu profetizo que nada tocará nas tuas finanças. Em nome de Jesus, é chegado um tempo de prosperidade na tua vida. É chegado um tempo de colheita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: a colheita que te espera, você ficará espantado, porque colherás, diz o Senhor, aquilo que plantou, e não entenderás, porque a colheita será ainda maior. Ainda maior. Em nome de Jesus. Assim diz o Senhor: tenho visto todas as tuas semeaduras. Todas as suas semeaduras. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Multiplique, dá vitória. Em nome de Jesus. Traga a sua oferta, o seu dízimo aqui no gasofilaço. O Gabriel vai estar ungindo você. Nós vamos orar encerrando. Eu falei da irmã Madalena, né? Um dia a gente foi fazer um evento na igreja, ia ficar R$20 para cada um. E alguém olhou e disse assim: eu vou pagar. Ela disse: não, eu já trouxe, está aqui. Às vezes a gente não entende, irmãos, mas
a gente precisa crer no sobrenatural de Deus. Não é a nossa inteligência, a nossa estratégia que abre portas, é Deus que abre portas. É Deus que abre portas. A Bíblia diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. Mãe de filhos. Em nome de Jesus. E por falar em filhos, esse ano profetizo filhos na tua vida. Em nome de Jesus. Povo aí, esses casalzinhos novos, em nome de Jesus. O meu, se não vier esse ano, o ano que vem, vem. Em nome de Jesus. Caleb virá. Caleb e Josué, fica bonito, né? Caleb e Josué. Declaro em nome de Jesus, filhos espirituais, amém? Em nome de Jesus. Cuidado, não ria, Sara riu. O que aconteceu aí? Cuidado, Deus pode te pegar, fazer você gerar um filho, amém? Filho da tua velhice. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado. Ai, pastor, desse risco eu não caio, eu já fiz operação. Cuidado, né, irmã Maria? Né, seu Rafael? A hora que eles falaram assim, os filhos já tão grandes, veio a Gabi. Eu fico com medo, tem hora, não vai vir mais não, né? Em nome de Jesus, profetizo filhos na vida desta igreja. Filhos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela unção que está aqui neste lugar. Nós podemos sentir essa unção nos envolvendo, e eu pego, Senhor, essa onda, Senhor, para profetizar na vida dos teus filhos, Senhor, uma semana abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor, querido, não precisa abrir o olho, só escute. O Senhor me mostra uma pedra quebrada, um vaso quebrado, algo quebrado, que você tem olhado e dito, não tem jeito. O Senhor manda te dizer nessa noite, tem jeito, porque sou Deus que faço nova todas as coisas. O Senhor me mostra Deus colando, soldando, juntando tudo e colocando tudo no lugar. Tudo no lugar. Está despedaçado, está desmanchado, e Deus junta tudo e faz um vaso novo, e faz uma peça nova, aleluia, porque o Senhor diz que Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que restitui, Ele é Deus que opera. Agindo eu, diz o Senhor, quem me impedirá? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, muito obrigado pelo culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nesses dias. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, amém. Aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Senhor, nós te adoramos. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Dê um abraço, cumprimente o irmão com a paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.